Aburu, aboia, boxé, que o abalou o famoso do pé. Pessoal, uma das perguntas que eu recebo muito lá no Instagram é: o que é o Ixefá? O que é o Itefá? E para que fazer Ixefá e Itefá? O que isso muda? O que eu vou poder fazer depois? Vou poder ser pai de santo? Né? Vou poder ser babalaô? Então vamos compreender um pouquinho mais, primeiramente, sobre quem é o Urum Leifá. O Urum Leifá é a divindade que decodifica o oráculo de Ifá. Então, Orumila é uma das divindades que é conhecida como Elerimpim. Elerimpim é testemunha da criação. Então fala que quando o Olodumare estava a criar, né, o mundo ali, o mistério, o segredo do mundo, da vida, pediu para que as divindades urumolés, né, observassem, olhassem para o outro lado ali, tampassem os olhos. Orumila não fez isso e ficou, né, observando o que estava acontecendo. O Olodumare percebeu isso, mas não falou nada. Quando terminou, ele chegou até Orumila e falou assim: Orumila, você não ficou vendo tudo? Pois bem, agora você está encarregado de uma missão. Você vai dizer para o ser humano o seu destino na Terra. E aí Orumila ficou com essa responsabilidade de dizer para o ser humano, né, qual é a sua essência, quais os possíveis destinos e possibilidades, né, da vida, né, e as suas missões, as suas virtudes. Então, isso é descrito dentro do Odu Ifá. Ifá é o oráculo a qual Orumila, né, decodifica a mensagem de Olodumare. Então, o que Olodumare, né, criou, Orumila conseguiu identificar. E quando nasce um ser humano, né, Orumila é encarregado por falar de qual é a essência da natureza, qual esse ser humano está alinhada. E com essa essência, qual que são as possibilidades de destino dessa pessoa. Então olha só que complexo a nossa cultura. Então no território urubá, quando a criança nasce, ela faz uma ritualística que se chama Akosé de Aie, ou Essentaie. O Akosé de Aie, né, na cultura urubá é uma cerimônia de batismo. Então as crianças nascem lá, então dos 3, às vezes 7, às vezes 9 dias, vai fazer a cerimônia de batismo. Quando ela faz a cerimônia de batismo, é sacado um Odu. Então, esse Odu se chama o Odu de nascimento. Ah, mas o Odu do Itefá já não é o Odu de nascimento? Não, o Odu do Itefá é o Odu de iniciação em Fá. Mas o Odu do Ixefá, ele é similar ao Essentaie, mas não é o Odu de nascimento. Então vamos entender lá. Odu de nascimento, criancinha, nenenzinha, saca o Odu lá em cima do Opon, que vai caminhar, dar os primeiros passos sobre a terra. O Odu de Itefá é o Odu que você vai se iniciar. E o Odu do Ixefá é quando você dá a primeira mão de Fá. No Odu de nascimento é revelado as energias da natureza que constitui o seu Eledá, o seu Ori, a sua essência. Portanto, saberemos quais elementos da natureza nós devemos se afastar, qual nós devemos se aproximar. Então, o que é, né, para entendermos melhor ali, o seu Eledá, o seu Ori, Eledá e Ori? Fica para outra aula, mas eu vou resumir aqui. Eledá é a sua essência. Então, quando nós fazemos a ritualística do Ebó, nós reconstruímos os elementos da matéria que compõem o teu Eledá, a tua essência espiritual / física. Então, no Essentaie é revelado um Odu que fala sobre a tua essência / teu Eledá. E aí, no Essentaie, nós vamos saber o que? Os Euós, o que deve se afastar, as coisas boas que deve se aproximar, qual divindade devemos cultuar, como vai ser parte, né, da essência daquela criança ao ato do crescimento, se ela vai ser uma criança muito tranquila, se ela vai ter muito agitada, e se ela for muito agitada, o que faz, o que deixa de fazer, às vezes se ela corre risco de vida, ou se ela não corre, ou se tem algum perigo iminente. Tudo isso é descrito dentro do Odu Ifá. É dentro do Odu Ifá que é armazenada a sabedoria do povo iorubá, a sabedoria do mundo espiritual, que tem o propósito de ajudar o ser humano e trazer o estado do bom viver, ok? Então, esse é o Odu do Essentaie. O Odu do Ixefá. Ah, mas eu ouvi falar que na Nigéria não tem pessoas que fazem Ixefá. Não faz Ixefá porque já teve Essentaie. Ah, então o Odu do Ixefá é igual ao do Essentaie? Não. O Odu do Ixefá é para que você conheça a cultura. Então, o que acontece? Em terras urbanas, uma grande maioria das pessoas já fizeram o Essentaie.
já conhecem a cultura, já entendem o idioma, eles vivem isso. No Odu, quando a pessoa vem fazer o Ixefá, ela não conhece a cultura. Ela não conhece quase nada da cultura, é uma coisinha ou outra, se confunde com Orúmila e Olodumare, acho que é a mesma coisa. Então, só para compreendermos, Odu do Essentaye, né, que é a cerimônia de batismo, lá no território do Urubai existe. Do Ixefá já não é popular, justamente pelo contexto que eles tiveram o Essentaye. Então, o Odu do Ixefá, ele é para que a pessoa conheça melhor a ti mesmo. É isso. Então você vai conhecer a você mesmo, a cultura, e aí daí então analisar se de fato eu quero me aprofundar mais na cultura. De fato eu quero fazer o Itefá, que é uma ritualística de iniciação em Orúmila Ifá, a ponto de saber mais sobre mim e assumir um compromisso maior com o culto e a cultura. Isso você vai aprender aonde? No Ixefá. Então, no Ixefá, vou fazer uma analogia, né? Peço que tenha compreensão. Então, vamos lá. Imagine que quando você adentra, né, adentra no tempo de Ifá para fazer o seu Ixefá, você vai passar lá por Exu, antes de, né, começar o ritual de Ifá, você vai passar por Exu, fazer Bibó, Orixá Bibó em Exu, em Egungun, em Ogum, em Ebé-Orum, e aí depois, né, você vai fazer, né, os banhos de ervas, você vai fazer Bori, aí sim você vai começar a ritualística com Orúmila Ifá, a qual vai ser lavado os iquins, vai ser rezado, depois disso terá um sacrifício, e aí sim vai ser sacado um Odu no terceiro dia. Durante esses 2 dias, é como se Orúmila estivesse passando um scanner, porque nós não nascemos na cultura. Nós não temos uma raiz ancestral de pai e mãe, nós não temos uma raiz ancestral de pai e mãe que venha já da cultura, inseridos na cultura. Então, quando nós vamos fazer, né, a ritualística do Ixefá, é como se estivesse passando um scanner, né, no nosso ser, identificando nossa origem, ligado ali à nossa essência espiritual / física, problemas que tivemos na vida, formas de solução, o que nós aplicamos, qual foi nossa conduta e a análise dos nossos pedidos. Então, quando estamos lá fazendo ritualística, entregamos lá o Obi, a pessoa vai lá e reza. Esses pedidos dela, vai ter uma somatória final, e no terceiro dia, que é o dia do Itá, vai ser sacado o Odu, que vai ser revelado, né, ou a união, a somatória ali de todos aqueles pedidos dela. Fora, né, o contexto de vida dela mesma, a origem, a essência, as atitudes que ela teve, a ausência de conduta, de caráter. Então tudo isso às vezes vai ser revelado ali através do Ixefá. E assim, a partir do momento que você conhece, né, o Odu da pessoa, você conhece em si a pessoa. E quanto mais você conhece sobre você mesmo, mais você conhece sobre o outro. Quando nós fazemos o Ixefá, vai ser sacado um Odu, pelo menos, né, na tradição a qual eu tenho aqui, vai ser sacado um Odu, e esse Odu, ele vai ser válido para a sua vida inteira, a não ser que você queira fazer o Itefá, que é se aprofundar mais sobre o culto ao Orúmila Ifá, a ponto de se dedicar mais com a cultura. Então tem pessoas que vão passar com o Ixefá a vida inteira, como tem pessoas que vão chegar a um dado momento e vai falar assim, as informações desse Odu, hoje na minha vida elas não são mais assim, o suficiente, eu preciso de mais. Eu preciso me envolver mais com a cultura, eu quero ajudar em outras ritualísticas, então ela vai fazer o Itefá. O Itefá, sim, é a iniciação em Orúmila Ifá. E aí, dependendo do Odu do Itefá, porque que o Odu, normalmente, vamos dizer assim, vai vir um bom Odu, quando a pessoa fez o Ixefá, porque ela não entrou de forma imatura demais. Ela tem conhecimento e sabedoria sobre a cultura agora. Porque ela teve, vamos dizer ali, 1 ano de Ixefá. 2 anos às vezes de Ixefá. Então ela fez o Ixefá, ela conheceu o culto, a cultura, participou de ritualística, fez isso, fez aquilo, entendeu mais, estudou. Quando ela for para o Itefá, que é a iniciação de Ifá, o Odu que foi revelado para ela, vai ser um Odu bom, um Odu condizente com, né, a melhora que ela teve durante o Ixefá. Então o Ixefá você vai se aprimorar como ser humano. O Itefá também, só que vai vir às vezes um Odu falando de muitas dádivas, que esse é o caminho certo mesmo, porque você aprendeu a construir um caminho melhor
Ishefá. Deu para entender? Então olha só, para nós que somos brasileiros, a importância de fazer o Ishefá. Então, o conhecimento e entendimento sobre a cultura e sobre si mesmo. A melhoria e evolução do seu ser, a ponto de ir para o Itefá com conhecimento e sabedoria sobre o culto à cultura e sobre você mesmo, e vir um Odu que fale sobre muita prosperidade, né, e coisas boas da vida. Ok? Porque teve entendimento no seu Ishefá.